Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs. É uma alegria estarmos juntos na presença do Senhor. E hoje é um dia muito especial, porque nós vamos ter batismo, né? Nós estamos alegres, os céus estão alegres, Deus está alegre. Nós vamos continuar a nossa comunhão dentro do tema Viver a realidade do reino dos céus. No último domingo, nós ouvimos uma palavra, que o Senhor subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Se aproximaram dele para ouvir os seus ensinamentos. Nós vimos como é importante a nossa atitude diante de Deus. Nós precisamos ter uma atitude adequada para nos assentarmos aos pés do Senhor e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Algumas palavras na Bíblia têm um significado muito especial. Em Lucas 12:32, nos é dito o seguinte: Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Esse é um versículo muito importante. Por quê? Porque esse é um versículo que mostra que nosso Deus e Pai, ele tem um grande desejo de nos dar o reino. E aí, o que nós precisamos ainda perceber dentro da palavra de Deus é tocar no coração de Deus. A palavra de Deus sempre revela o coração de Deus. Deus deseja dar o melhor para nós. Ele deseja dar a nós o seu reino. Você sabe, quando a gente lê a Bíblia, há muitas coisas que são reveladas. E eu gostaria de falar aqui algo para a gente perceber o valor das palavras do Senhor em Mateus 5, 6 e 7, que é conhecido como o Sermão do Monte, né? Você sabe que a última palavra no Velho Testamento, qual é? A última palavra no Velho Testamento é maldição. Isso mostra que se o homem continua a viver a sua vida longe de Deus, o resultado é maldição. Mas, em Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, né, ele começa falando que esse é o livro da genealogia de Jesus Cristo. Genealogia, no grego, é Gênesis. Então, livro da Gênesis de Jesus Cristo. Ali nos mostra um novo começo. O Senhor, nosso Deus, sempre deseja nos dar um novo começo. Se você olhar para a sua vida e falar, minha vida está tão difícil, tem tanta confusão, saiba de uma coisa, Deus quer dar a você um novo início. Isso sempre. E agora, o que é importante é que, dentre as palavras de Deus, né, das palavras do Senhor Jesus, no início do Novo Testamento, a primeira mensagem completa é registrada em Gênesis 5 e fala de bem-aventurança. Bem-aventurança. A palavra grega para bem-aventurança tem também um outro significado que é feliz. Isso mostra que o Senhor deseja nos dar a felicidade. Ele quer que você seja feliz, quer que eu seja feliz, ele quer que cada um de nós seja feliz. Talvez você diga assim, né? O Senhor Jesus começou a falar da bem-aventurança, por exemplo, no versículo 3 diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Não, ele diz que quem é bem-aventurado é esse humilde de espírito. Ele não está falando para mim, mas não é assim, sabe? Quando você lê a Bíblia, você tem que ler o todo. Em Lucas capítulo 6, Lucas 6, versículos 20 até 23, nos relata algo espetacular. Aqui diz assim: então, olhando ele para os seus discípulos. Isso é muito importante, tá? Saber uma coisa, que ele estava olhando para os seus discípulos. E a Bíblia registra isso. Por exemplo, se eu estou falando com Nélio, eu olho para o Nélio, não é? Então, se eu quero falar com minha esposa, eu olho para minha esposa, a Rebeca. O Senhor Jesus, olhando ele para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Preste atenção. Quando ele estava falando, ele disse: bem-aventurado você, você que está me ouvindo. Eu que estou olhando para você, você é bem-aventurado. Eu quero que você seja feliz. Entende? Você pode ver Lucas de 6, versículo 20 até 23, fala: vós, os pobres, vós, os que agora tendes fome, vós que agora chorais. Então ele está falando vocês, ele estava olhando para os discípulos. E Mateus 5, versículo 11, é o versículo no referente a bem-aventuranças, né? Que daí dá a conotação também é de vós, você para quem eu estou dirigindo a palavra, porque diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Daí no versículo 12 diz: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Está vendo? Então, essa palavra de bem-aventurança é para você e para mim, que somos do Senhor. Isso não é maravilhoso? Ó, quando alguém diz assim, ó, eu quero dar algo para alguém, eu prometo, aqui tem uma promessa, eu quero dar algo para alguém. Daí você pergunta: puxa, para quem ele vai dar? Para quem vai dar? Para quem vai dar? Você fica ansioso, né? Daí ele começa a falar um montão de coisa boa que ele quer dar. Você: será que é para mim? Será que é para mim? E quando você recebe a confirmação que é para você, você não fica feliz? Você não fica alegre? É isso aí. Então, essas palavras sobre bem-aventurança é para cada um de nós, tá bem? Não pense assim, isso aqui é para o outro. Não, é para você e para mim. Esse deve ser o nosso coração. Então, nós vamos ver a primeira bem-aventurança que diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como nós falamos, bem-aventurado significa feliz, tá? Ou abençoado. Isso é algo muito importante. Bem-aventurado os humildes de espírito. Essa palavra humilde no grego tem o significado de mendigo. Mendigo. Isso quer dizer o quê? Que no nosso coração, no nosso interior, no nosso espírito, se nós queremos ser felizes, nós precisamos ter uma percepção que talvez eu tenha muitas coisas nessa terra, mas Deus quer me dar as coisas celestiais, correto? E eu devo sempre sentir, por mais que eu tenha nessa terra, nas coisas de Deus, eu ainda sou muito pobre. Por mais que eu tenha, como Deus é infinito e eterno, o que eu tenho comparado com o que Deus quer me dar ainda é muito pouco.
É muito pouco. Eu gosto de dar o seguinte exemplo, né? Se alguém falar para você assim, ó, tem uma caixa naquela cidade tal, e nessa caixa tem 1000 pedras de diamante, 1000. E todas essas pedras pertencem a você. Eu quero fazer uma pergunta. Quando você for nessa cidade e abrir essa caixa, quantas pedras, quantas gemas de diamante você vai pegar? Hein? Você vai pegar 1000? Vai pegar 1000 ou não vai? Vai, tu não vai pegar. Daí você diz, não, eu vou só pegar um, só vou pegar um. Por quê? Não, porque um já chega. Mas você vê, Deus quer dar 1000. E a gente fica contente com um. E quando você olha, compara um que você, com o que você tem, com 1000 com o que Deus quer dar, você tem muito ou tem pouco? Você tem muito pouco. Por isso, esse sentimento, Senhor, todos os dias eu quero o que você quer dar para mim. Eu preciso ter essa atitude de um mendigo. Você sabe, um mendigo pede, não é? Como é que o mendigo vive? Ele pede todos os dias. Por quê? Porque depende do que ele depende do que pedir para comer, para poder sobreviver. Agora eu quero fazer a seguinte pergunta: você consegue sobreviver sem o que Deus quer dar para você? É por isso que tantas pessoas hoje sofrem tanto e passam por tantas situações. Todos os dias, sabe? Nós precisamos pedir ao Senhor. Quando o Senhor Jesus ensinou a orar, ele disse assim: você vai orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é? Ele ensinou, você tem que pedir o pão de cada dia. Peça o pão de cada dia. Deus quer dar uma porção diária para nós. Mas precisamos pedir com coração. O mendigo, quando pede, ele pede com convicção, né, de coração. Por favor, dá para mim. Por favor, dá para mim. Ele não é aquele... Não, o mendigo não diz assim, oh, o negócio é o seguinte, quer dar, dá, não quer dar, não quer dar, é problema seu, tá? E tal. Mendigo é assim? Não. Mendigo pede. Ele tem vergonha em pedir? Ele não tem vergonha de pedir, porque ele sabe, eu preciso disso para viver. Você sabe, nós precisamos ter tal coração. Olha só, o Senhor aqui diz que bem-aventurado é o humilde, é o pobre, é aquele que se acha um mendigo no espírito. Porque ele diz assim, porque deles é o reino dos céus. Esse versículo tem um significado extremamente profundo. Um mendigo pede um pouquinho, não é? Então você pede, Deus, me dá um pouquinho, por favor. Me dá um pouquinho. Mas você sabe o que esse versículo 3 diz? Deus diz, você está pedindo um pouquinho para mim, mas eu quero dar para você o reino dos céus. Eu quero dar tudo para você. Tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo que eu sou, eu quero dar para você. Esse é o coração de Deus. Esse é o coração do nosso Senhor. E por que é importante nós termos essa sensação, esse sentimento de um mendigo? É porque se eu estou cheio das coisas dessa terra, se o meu coração estiver cheio das coisas dessa terra, como é que Deus poderá encher meu coração com as coisas dos céus, se o meu coração já está cheio? Eu tenho que me esvaziar, não é? Quanto mais eu me esvaziar,
mais eu vou ganhar. Sabe, esse é um dos maiores segredos da vida espiritual. Se o meu copo está cheio de água, só tem um copo, estou cheio de água. Daí passa uma pessoa com refrigerante, né? Passa um garçom com refrigerante. Eu quero, mas seu copo está quase cheio. O que o garçom vai falar para você? Joga fora a água, né? Do copo que eu encho. Quantas vezes Deus quer encher, nós pedimos, mas Deus não pode dar porque nós estamos cheios. Por isso que em 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 a 8, diz o seguinte: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Ele tira o que é nosso para dar o que é dele. Você vê? Ele primeiro precisa tirar para depois dar. Olha, faz assim, ó, e ainda continua, faz descer a sepultura e faz subir. Faz morrer o que é velho, faz morrer o que não presta, para fazer subir o que é novo e o que realmente tem valor. E ainda diz, o Senhor empobrece e enriquece. Primeiro, ele tem que nos empobrecer para então nos enriquecer. Nos empobrecer é porque ele quer, nós estamos agarrados a muita coisa que não tem valor, na verdade. Porque ele deseja nos dar aquilo que tem valor. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. O que isso quer dizer? Se você precisa construir algo, você tem que cavar, né? Para criar um bom fundamento. Tem que tirar o solo que não presta para conseguir colocar a pedra, aquilo que realmente pode dar suporte. Por isso, se o Senhor deseja dar o seu reino a nós, que é o reino dos céus, ele tem que tirar muitas coisas que é em nós, que ainda são da terra. Por quê? Porque ele quer dar a nós o que é dos céus. Ele precisa tirar o que é provisório para nos dar o eterno. Estou arrumando o dente, né, Kátia? Estou arrumando o dente. Então, tem que tirar, muitas vezes tem que tirar muita coisa de dentro para cimentar e fazer, puseram um pino aqui agora. Daí vai fazer um provisório para eu quebrar o galho, para depois colocar o permanente. Mas você tem que tirar o provisório para colocar o permanente. O duro é que a gente fica agarrado no provisório e não deixa Deus nos dar o que é permanente. Você vê como é importante nós sermos pobres no espírito, esvaziarmos nosso interior para o Senhor encher. Você sabe, essa pandemia trouxe uma coisa boa. É que quando as coisas começaram a acontecer, muitas pessoas começaram a pensar: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? Não é verdade? Muitas pessoas começaram a pensar. Louvado seja o Senhor, né? O Senhor deseja nos dar seu reino, mas para Ele nos dar o seu reino, nós temos que nos esvaziar. Amém? Agora vamos no versículo 4
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por que o Senhor disse isso? Porque para nós permitirmos que o Senhor trabalhe em nós, nós temos que saber a nossa verdadeira condição. E quando a gente descobre a nossa verdadeira condição, a gente chora. E também quando olhamos a condição do mundo, não é verdade? Uma situação tão lamentável, tanta degradação, tantas coisas negativas, o ser humano se degradando cada vez mais. Isso é algo que nos faz chorar. Muitas vezes, nós choramos por outros, mas não choramos pela nossa própria condição. Porque muitas vezes achamos, eu estou bem, mas eu preciso aprender uma coisa. Deus precisa me iluminar para mostrar a minha condição, para que eu possa chorar sobre a minha condição, para que Deus venha então operar em mim. Olha, quando o Senhor Jesus estava indo para a cruz, tinha muitas mulheres chorando no caminho. Isso está em Lucas 23, versículo 28. Lucas 23, versículo 28. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Chorar pela nossa condição, para que Deus nos dê a salvação. Chorar pela nossa família, para que Deus salve a nossa família, não é? Chorar pelos nossos conhecidos, para que Deus salve os nossos conhecidos. Por quê? Porque é nessa situação de contrição é que o nosso apelo, o nosso desejo, o nosso rogo se torna forte. E é algo verdadeiro, é algo de coração. Vocês se lembram de 1 Samuel, de Ana? Ana era estéril, né? Então, tinha Eucana, que é o marido, tinha Ana e Penina, que eram as esposas. Penina tinha filhos, Ana era estéril. E a Penina provocava Ana. E a Ana, então, ficava irritada e chorava, né? Não comia e chorava. Você sabe, aquele choro de raiva não produz nada. Mas um dia, Ana, ela chorou diante de Deus. E quando ela chorou diante de Deus, ela se derramou diante de Deus. Olha só o que ela falou para Deus. Vamos ver, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Versículos 17 e 18. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Está vendo? Se tem que chorar, chore diante de Deus. Chore para que Deus cumpra em sua vida
o plano dele. Chore pela sua condição, clamando a Deus salvação. Esse choro produz resultado. Tá vendo? O choro de raiva não produz nada. Nós sabemos também que Maria Madalena foi cedo de manhã no sepulcro, né? Para a questão de ungir o Senhor, essas coisas. E aí não encontraram o Senhor porque o Senhor tinha ressuscitado. Mas ela não sabia, né? Achava assim, onde é que foi? Será que levaram embora? E nós sabemos que ela havia... E ela então começou a chorar, né? Então, João 20, versículo 13, diz... Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Está vendo? Ele estava chorando pelas coisas de Deus, né? Daí, isso foi o que os anjos perguntaram. Daí, mais tarde, o próprio Senhor Jesus perguntou para ela, por que choras? Daí, o que aconteceu? Daí ela falou, daí o Senhor chamou falando, né? Maria, daí ela reconheceu o Senhor, não é? Você vê, se você chora diante do Senhor, Deus lhe traz a revelação. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Você chora porque está triste, não é verdade? Por isso que você chora. Mas aqui diz, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Mas se você chora porque você está triste por causa da sua condição diante de Deus, o resultado vai ser salvação. Mas a tristeza do mundo, que é a tristeza da raiva, de ódio, essa tristeza produz morte. Está vendo? E então, amados irmãos, amadas irmãs, aí vocês podem compreender porque o Senhor Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Isso é uma promessa de Deus. Se você chorar na minha presença por sua condição, pela condição dos outros, você será consolado. Você vê? Aqui tem a promessa do consolo. Não é isso algo tremendo? O versículo 5 diz, de Mateus 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra as pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra os anjos caídos, os demônios, não é? Satanás. Nós lutamos contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, mas não contra pessoas. E aqui quando fala bem-aventurado os mansos, é porque são pessoas que têm humildade, são pessoas que sabem tratar as outras pessoas. E sabe de uma coisa? É manso porque confia em Deus. Não é ele que irá resolver o problema, ele entrega tudo para Deus e Deus vai resolver o problema. A arma que usa não são armas da carne. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz
porque as armas da nossa milícia ou da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Isso quer dizer, nós não lutamos falando mal, batendo nas pessoas. Nossas armas são espirituais. Nós usamos a palavra de Deus, nós usamos a oração, tá certo? Nós usamos o amor. Nesse mundo, para você ganhar a terra, você tem que ser violento, tem que ser forte, mas aqui a promessa de Deus é: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, porque o Senhor vai dar a vitória para nós. E aí, olha só, ganhar o reino, ser consolado, herdar a terra. Não são promessas grandes e tremendas? E são promessas para nós. Nós precisamos crer nisso. Olha, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Os outros podem ficar bravos, xingar. Você não precisa ficar bravo. Tá certo? Se você ficar bravo e gritar, vai resolver? Não. Eu encontrei pessoas, né? Alguns irmãos que no passado, eles falaram para mim assim: Miguel, no passado era o seguinte, eu vivia brigando. Daí eu digo, quem ganhava? Aquele que gritasse mais ganhava. Daí eu disse assim, ok, no passado você gritou muito. Na verdade, você ganhou ou perdeu? Na verdade, aparentemente eu ganhei, mas eu perdi, né? Eu perdi amigos, né? Assim, eu perdi pessoas, familiares que eram próximos, agora não querem mais ver a minha cara. O que adianta isso? Não é? Mas se você é do Senhor, o pessoal fica bravo, xinga você, deixa xingar, não faz mal. Você ora por essa pessoa e um dia Deus toca nessa pessoa e essa pessoa vai se tornar sua amiga, não é? Tá vendo? As coisas são diferentes. Preste atenção. Nós somos mansos, mas isso não quer dizer que nós somos fracos espiritualmente. Quem é forte espiritualmente falando é manso para com as pessoas. Por quê? Porque ele é forte no espírito. Ele sabe, eu não preciso ganhar essa discussão. Eu não preciso ganhar essa briga. Por quê? Porque Deus está do meu lado, não é? Então, ele fica manso. Mas não é porque não tenha força, é pelo fato de ser forte espiritualmente, interiormente, que tem essa atitude. Mateus 5:6 diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Justiça se refere ao quê? A ter um viver segundo o que Deus determinou. Um viver segundo Deus. Isto é justiça. Aqui fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você sabe, todas essas características você pode dizer, mas eu não sou pobre no espírito, eu não choro por mim, pela situação do mundo, né? Eu não sou manso, eu não tenho fome e sede de justiça. Em nós mesmos nós não temos, mas a vida de Deus que está em nós tem. Tem essa característica. Por isso que é importante nós aprendermos a viver no espírito, não é? Estar conectado a Deus. E é muito interessante quando aqui fala fome e sede de justiça.
significa que tem um desejo interior. Ari, você pode definir fome para mim? Defina fome. Você tem como explicar fome? Hein, Luiz Carlos? Você tem como explicar fome? Diz, ó, eu não sei como explicar, mas eu sei que eu tenho e eu sinto. Sabe, é assim. Sede. Defina sede. É uma vontade de beber água, tal, mas não é. Sede não é simplesmente. Tem uma sensação de sede, né? Mas é uma. Sabe o que é? É uma sensação de que você necessita algo. Nós precisamos aprender, sabe? Se nós olharmos para o nosso interior, vamos perceber que o nosso interior tem fome e sede de Deus. Sabe? Salmo 42, versículos 1 e 2, diz o seguinte: como suspira a corça é uma espécie de veado, né? Pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Vê? Então o salmista aqui expressa esse sentimento de sede. Salmo 63, versículos 1 a 3. Salmo 63, versículos 1 a 3. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Está vendo? Aquela sensação no seu interior, eu preciso de Deus. Se você tem fome e sede de justiça, você será farto, você será saciado. Ó, eu acho espetacular o fato do Senhor não ter falado, ter desejo de justiça, mas fala sobre ter fome e sede. Porque é uma coisa muito pessoal, tá certo? É uma coisa interior. E outra coisa, você tem fome várias vezes por dia. Não é? Não, a fome não é um sentimento que você só tem num momento, num dia ou uma vez por mês. Não é uma vez por mês. É um sentimento que você tem várias vezes por dia. Sede também. Então, desejar Deus várias vezes ao dia. E toda vez que você desejar, você será saciado na sua fome e na sua sede. Você será farto. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos guarde nessa semana. Que nessa semana nós tenhamos um novo começo, não é? Começando pelo dia de hoje. Senhor, eu quero ser como um mendigo. Eu quero você, Senhor. Eu quero o reino dos céus. Porque o reino dessa terra vai passar, não é? Eu quero chorar pela minha condição quando estiver inadequada. Eu quero chorar pelos meus familiares, pelos meus amigos que estão em condição inadequada para que sua salvação chegue. Eu quero ser manso. Eu não quero brigar com ninguém, porque você, Senhor, é minha força e você é aquele que vai lutar por mim. Não é?
e ter fome e sede de Deus. Fome e sede do que Deus determinou. E sempre buscá-lo. Que Deus nos abençoe. Amém.